Morfemas da língua portuguesa. Então hoje quero continuar tratando sobre desinência verbal e hoje eu acho que o tema será, segundo a minha lembrança, me traz aqui olhando o livro, eu acho que será pretérito perfeito, né? Pretérito perfeito do modo indicativo. Pretérito perfeito, no caso, ele é o tempo verbal e aí indicativo é um modo, né? Vamos ver o que o pequeno texto tem a nos dizer sobre isso, pretérito perfeito. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre morfemas do português, como já mostrei. Eu adotei este livro porque quando eu fiz essa disciplina de morfologia da língua portuguesa, ou seja, o estudo da palavra da língua portuguesa, entre aspas aí, a professora começou a disciplina com esse pequeno livro do Walter Kedd, então por isso que eu escolhi também começar dessa forma. E aí estou destrinchando, né, cada partezinha aqui. Desinências verbais são morfemas que sempre vão aparecer no final de palavras, de verbos geralmente, claro, porque são desinências verbais, no final de palavras e sempre de palavras variáveis, porque na língua portuguesa existem palavras variáveis e palavras invariáveis. E aí existem desinências que elas ocorrem, no caso são desinências verbais aqui, né, que elas sempre ocorrem no final de uma palavra. Então, olha só esses exemplos aqui, ó, sobre essas desinências verbais. Porque existem outras desinências, existem desinências de gênero, que marcam masculino e feminino. Existem desinências de número também, que marcam plural e singular, né? As verbais, elas são propriamente dito de verbos, né? E aí existem duas classificações para as desinências verbais. Elas sempre são classificadas ou exprimem, né, modo e tempo. Então, esses morfemas, que aqui são denominados desinências, são denominadas né, desinências, eles podem exprimir o modo do verbo, ou seja, se esse verbo ele é indicativo, se ele indica algo no mundo real, se ele é subjuntivo, basicamente esses dois, né, indicativo e subjuntivo. E aí ele também exprime, essa desinência verbal, ela também exprime tempo. Tempo o quê? Tempo verbal, presente, passado e futuro, é basicamente isso. Então vamos ao tema, né, que é pretérito perfeito. Aqui ele diz, nesse pequeno livro, que... acabei começando o assunto e não terminando ali, né? Então, desinências verbais, deixa eu finalizar essa parte. Desinências verbais, eles são morfemas. E o que são morfemas? Morfemas são unidades, as menores unidades, são unidades da língua que possuem significado. Então, vamos pensar num exemplo de uma palavra como deixa eu pegar um para ficar bem claro aqui, ó. Como garoto e garota, né? São duas palavras diferentes, possuem significados diferentes, principalmente por conta da desinência de gênero, a única coisa que varia nessa palavra aí. Então, garoto, esse O lá do final, ele é um morfema que tem um significado, ou seja, que esta palavra está no masculino, ou garota está no feminino. Então, isso que eu quero dizer, que morfemas são pequenas partes daquela palavra que têm significado e que são amplamente utilizadas, morfemas, né, utilizados na língua, e eles são recorrentes. Essa marcação do O, nesse caso, como desinência de gênero, ela é sempre assim, ela sempre marca gênero, na maioria das vezes. Então, isso são morfemas, né? Daí os morfemas, eles são categorizados, por exemplo, radical, ou então prefixo, sufixo, afixos, né, no geral, também são morfemas, eles têm significado e são recorrentes. Pense em uma série de palavras como ferreiro, ferro, ferradura, ferramenta. Essas palavras, embora elas tenham significados diferentes, eles têm ali uma base, né, que no caso é o quê? No caso é o radical, né? Todas essas palavras têm o mesmo radical, que é fer, F-E-R-R. Ou seja, esse fer, ele é um morfema, porque ele tem significado na língua. Todas as palavras têm a mesma história, provavelmente. Se eu for buscar a raiz que tem a ver com a história, eu vou encontrar algo desse tipo. E é comum nesta família de palavras, né? Ferreiro, ferro, ferradura e ferramenta. O radical, nesse caso, é um morfema. Então, prefixo, sufixo também são morfemas. Desinências, daí tem, como eu já disse, as desinências de gênero, desinências de número e desinências verbais. Então, aqui no nosso livro, já entrando no tema, que vai ter que ser bem curto, o pretérito perfeito, ele marca como um morfema zero, ou seja, um morfema que ele não está lá na palavra, mas ele é considerado como existente. Geralmente o plural é assim em muitas palavras, né? E nesse caso aqui, para as 5 primeiras pessoas, então disse que no pretérito perfeito, esse é um morfema zero. Só que ele não traz exemplos e nada disso. Então, deixa eu ver se ele traz. Na verdade tem um aqui, ó, que seria o morfema ará, para a terceira pessoa do plural. Pretérito perfeito, né? O pretérito imperfeito, que foi o que eu tratei no vídeo passado, são aquelas ações, aqueles verbos que exprimem ações feitas no passado, mas que não foram concluídas. Por isso, o pretérito imperfeito. Daí, as desinências verbais, os morfemas que mostram isso,
depende da conjugação do verbo, de primeira, segunda, terceira, porque os verbos na língua portuguesa, pensando no infinitivo, eles sempre são de primeira, segunda, terceira conjugação, ou seja, ar, ir. Então, é amar, ar, esse ar é a primeira conjugação. Segunda conjugação, comer, segunda conjugação. Terceira conjugação, é dormir, ir. Então, veja que são verbos de terceira conjugação. E conforme a conjugação do verbo, é que se identifica, então, qual que é a desinência verbal do pretérito imperfeito que eu tratei no vídeo passado. Então, amava, né? Eu amava. Esse vá do final evidencia o pretérito imperfeito, como do indicativo, né? Essa desinência modo temporal. Agora, o pretérito perfeito eu deduzo que seja o contrário, porque aqui no texto ele não deixa isso claro. Então, eu terei que fazer uma breve consulta no nosso chat GPT para a gente finalizar esse vídeo minimamente aceitável. Então, vamos lá. Olha só. O que é pretérito perfeito? O que é pretérito perfeito e traga exemplos do pretérito disso no indicativo. E assim a gente finaliza o vídeo. Espera aí, escrevi errado aqui. ChatGPT é muito bom, cara. Ainda mais quando você entende um pouco e consegue verificar se isso faz algum sentido. E aí eu acabei de mostrar no livro qual que é o conceito. Então, tecnicamente, o exemplo que eu trouxe aqui, ele tem que bater, né? Se a minha internet conectar, que agora eu fiquei sem conexão. Vamos, filho. Tarará. Visitantes, internet da PUC chama visitantes, se você for aluno, né? Traga exemplos do pretérito. De novo, vou ter que escrever perfeito. Eu não edito esses vídeos, então fica assim mesmo. Traga exemplos do pretérito perfeito no modo indicativo, do modo indicativo. Indicativo. O que é? Tá, vamos ver o que ele diz. Então, o pretérito perfeito do indicativo é um tempo verbal que indica uma ação, bom, é aquilo que eu deduzi então, né? É uma ação concluída no passado, ou seja, algo que começou e terminou. O modo indicativo mostra a certeza, uma realidade ou fato. Exemplos de frase no pretérito perfeito do indicativo. Vamos ver se a desinência verbal, ou seja, o morfema é esse mesmo, né? Que aqui ele mostra que é morfema 0 para as 5 primeiras pessoas no livro e na terceira pessoa do plural ele fica como ra. Eu estudei muito ontem, então veja que está no passado, né? Por isso pretérito, indicativo indica algo real. Eu estudei muito ontem, então estudei, né, nesse caso. Ele viajou para o litoral no feriado, uma ação no passado finalizada. Nós compramos uma casa no ano passado. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá. Você assistiu, eles chegaram... Não. Ah, exatamente. Então se confirma mesmo, é o único exemplo que eu tenho, porque todos os outros são morfemas 0. Eles chegaram cedo à festa. Esse irá evidencia, portanto, então esse pretérito perfeito. Eu não vou falar sobre o M aqui no final da palavra do eles chegaram cedo à festa, porque isso evidencia outra coisa. No caso, marcação de plural, né? Bom, então eu acho que é isso, deu para entender basicamente o que significa pretérito perfeito, ou seja, a ação no passado que foi concluída. E aí, morfema 0 para as 5 primeiras pessoas e para a terceira pessoa do plural, marcado pelo morfema ra. Acho que é isso, né? Tanto que ele tem um tracinho tanto antes como depois, ou seja, que mostra que essa desinência ela tem continuação, antes desse ra, logicamente, né? E depois também. Beleza? Eu fico por aqui. No vídeo passado, então, eu tratei sobre pretérito imperfeito. Deixarei esse vídeo aqui no final. Lembrando, estou construindo uma playlist sobre morfemas da língua portuguesa. Este livro eu indico, se você quer entender um pouco. E também indico a Biblioteca da PUC aqui em Curitiba, como a própria universidade no curso de Letras Português e Inglês, que inclusive eu sou aluno desse curso aqui na universidade atualmente. Valeu!